Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Não Tem Que Nada. E o tema de hoje é Você não tem que reagir a tudo. Diz aí, Lê, quantas vezes a gente acaba se prendendo naquela ideia de tenho que responder um comentário, tenho que responder uma mensagem que chegou agora. Acontece muito isso com você? Com certeza. Acho que já foi pior. Acho que a gente vai percebendo que muitas vezes essa reação imediata é muito mais prejudicial. Então aí a gente vai ficando esperta, né, com os nossos erros. Mas às vezes não tem também uma fórmula. Às vezes não dá para controlar naquele momento e a gente acaba tendo essa reação impulsiva que às vezes traz um arrependimento. Ai, para mim é tão desafiante, né, esse tema. Porque eu acho que eu sou bastante reativa ainda. Tenho melhorado, mas confesso que muitas vezes, para não deixar o outro numa posição ali de ela não tá me dando uma atenção, ela não tá nem aí, e aí vem uma mensagem, eu não consigo responder de pronto. Por isso que eu até já desativei também dentro do meu WhatsApp e tudo, de não aparecer quando eu tô online, quando eu já li, quando eu não... Porque não é por mal, né? Às vezes você tá fazendo uma coisa... Ontem mesmo aconteceu isso, né? Eu vi uma postagem que me marcaram e eu tava ali pra repostar, porque eu achei interessante repostar, né? E aí surgiu alguma coisa e eu precisei sair do Instagram. E acho que eu fui fazer um atendimento e tal, tava ali no intervalo. Mas ficou aquilo ali num primeiro momento pra mim. Falei, será que a pessoa vai ver que eu vi? Nem comentei nada, que eu não vou repostar ou vou repostar e tal. Então, às vezes, vem isso, sabe? E agora com essa era de informação e tudo muito rápido, tanto o que vem rápido, fica aquela sensação que você tem que acompanhar. Uhum. Então, chega a mensagem, tem que responder. O grupo tá lá. Falando. Parece que se você não tá lá também reagindo ou comentando, você não tá lá. Exato. Aí você volta, já passou aquilo, já é outra coisa. Sim. Então isso vai fazendo com que você seja estimulado o tempo todo a falar rápido, a reagir rápido, a responder rápido. E aí muitas vezes se é uma coisa que, sei lá, uma discussão ou um comentário que mais chega num ponto mais delicado, você vai ter uma reação da qual muitas vezes você vai querer voltar atrás e não tem como, né? É a tal da impulsividade, né? Sim. A impulsividade, ela acaba te levando para um lugar que muitas vezes pode te trazer o arrependimento. E é desafiador isso. É um exercício constante de parar e pensar antes de agir. Né? Eu sei que a gente ia meio que falar sobre umas estratégias mais no final aqui do episódio, mas não tem como a gente também não começar, né? Já falando sobre isso. Que é possível você selecionar melhor o que cabe e o que não cabe, né? De repente vem uma mensagem, como você falou lá no grupo, e aí assim, eu tenho que já responder, já tenho que emitir minha opinião. Não fazer isso é errado, é certo. E não existe certo e errado, né? Existe o que funciona para cada um. Então, como é que você também vai ficando em cada situação e já avaliar se você não está se cobrando demais por conta já desses estímulos que a gente vem recebendo da internet. E às vezes é tanto grupo, tantas... Aí a gente até tá pegando uma coisa mais simples, né? Do dia a dia. Mas às vezes é tanto grupo que... Se você tá ali disponível, você não faz outras coisas. Você não consegue se desligar um pouco, porque você precisa estar respondendo. Sim. Já passei por isso várias vezes, de estar acontecendo ali uma conversa num grupo e eu ter coisas para fazer e eu acabar me bagunçando naquilo que eu tinha programado, porque eu tava ali nessa necessidade de estar ali, de estar reagindo, de estar conversando. Então hoje eu também tenho essa atitude que você falou, de eu tenho uma coisa que é muito importante para fazer, sei lá, dando um exemplo, programar uma aula, ler um livro, eu desligo, porque senão é notificação e aí você não consegue focar. Não. Você não consegue. E aí é onde aumenta a nossa ansiedade, onde a gente fica mais angustiado.
E ouvindo você falar, Lê, vai abrindo um monte de janelinha. Aí eu falo, nossa, eu vou falar sobre isso. Não, mas agora eu vou falar sobre aquilo. E aí me lembrou a questão de a gente falar sobre a impulsividade como não sendo só negativa, né? Muitas vezes a impulsividade ela pode vir a agregar se você precisa ter uma resposta rápida ali diante de uma situação de perigo, né, de um enfrentamento. Quando você vai dar uma resposta ali à situação de forma acolhedora, né, porque veio algum pensamento intuitivo que te moveu a fazer, né, a dar aquela resposta. Então tem esse lado bom também, né? E para a gente poder diferenciar, toda vez que a gente age, gera um arrependimento, né? Uma culpa. Ou se você vai analisando, né? E é legal isso, a gente buscar o autoconhecimento, que as tuas reações impulsivas estão muito ligadas a um controle. Ao ego também. Ao ego. Então, ao ego, quando a gente fala do ego, eu até estava falando um pouco aqui com a Lê antes de a gente começar, tem a parte da psicologia que ensina que o ego não é isso do senso comum que a gente escuta, né? É a parte da vaidade, a parte do orgulho. Isso, ok, mas quando a gente aprende, né, o que é o ego em si, na estrutura psicológica, é o nosso eu, né? É como a gente realmente se coloca no mundo. E aí, dependendo da vertente aí da psicologia, tem alguns que pensam sobre o inconsciente, que já é uma parte onde fica armazenada as coisas que a gente reprimiu ou que a gente ainda não vivenciou. Para Jung, por exemplo, é isso, né? Para Freud já não, é só a repressão dos conteúdos. Enfim, e aí no senso comum a gente tem essa coisa aí, até para a gente entender melhor essa parte da vaidade, do orgulho, de querer sempre ter razão, querer sempre estar certo, como o nosso ego, né? E em contrapartida temos a nossa alma. Então, tudo que vem do ego não nos alimenta, não nos faz bem, né? Em algum momento vai fazer a gente sofrer. E da alma, não. Da alma é aquilo que vai fazer bem a longo prazo, que vai te acolher, que é tudo o contrário disso que eu falei, né? Dessa parte do ego. Então, quando a gente identifica que a gente está tendo muito controle, querendo, né, ter controle diante das situações, querendo sempre estar certo, isso com certeza está falando de uma impulsividade mais negativa, né? E aí essa outra, a positiva, né, seria mais nesse sentido de você passar por aquilo e ver que foi uma atitude generosa, que veio de uma intuitiva, intuição, criativa. Muitas vezes a criatividade vem assim, meio impulsiva mesmo. Às vezes algo ali passou e você teve aquela reação e teve a criação. Mas é isso, traz uma leveza. Você fala, nossa, né? É uma outra sensação do que a sensação de você responder algo e já sentir, putz, não caiu bem, não né? caiu bem, ou uma mágoa, assim, vem uma sensação ruim. E eu já tive muito essa sensação mais nova e não tô isenta. Eu acho que também tem ambientes que às vezes a gente até se sente um pouco mais liberdade de acabar reagindo, e é justamente com pessoas que a gente tem mais proximidade, que a gente ama mais. Então, sei lá, às vezes acaba soltando uma coisa que tá guardada, uma coisa que nem tem a ver com a pessoa. Por exemplo, quando você tá meio estressada de uma semana e aí você vai despejar sem querer aquilo numa pessoa que não tem nada a ver com aquilo. Não acontece? Acontece. Às vezes é com a tua mãe, às vezes é com teu pai, às vezes é com teu namorado. São com pessoas que você tem... É que você tem mais confiança liberdade, também, confiança, né? De e que é não super vai. injusto, né? É super. Então você fala, nossa, eu não devia ter trazido isso. Eu tinha que ter respirado, parado. Mas isso que é legal, né? Ao mesmo tempo que é injusto, mas a gente entender que as pessoas que estão mais próximas a gente nos deixam mais à vontade. Sim. Então a gente vai muito no nosso natural. Mas o mais legal que você falou, quando a gente reconhece que aquela minha ação não tá sendo legal, tá me gerando um arrependimento.
sinal que eu tô ganhando consciência. Se eu tô ganhando consciência, eu estou indo em busca, inclusive, de viver melhor, viver com mais sentido. E aí entra até você abaixar o seu ego e você pedir desculpa. Sim. Se você teve uma reação que foi uma reação desproporcional. Que foi uma reação que não foi pensada. E então, sabe, saber voltar atrás nisso, eu acho que também é muita maturidade. Muita maturidade e leva tempo, sabe, gente? Porque você falando, como eu disse no começo, pra mim é bem desafiante, desafiador, né, esse tema, porque é uma das coisas que eu mais trabalho em mim. Eu sempre me senti muito reativa. Às vezes eu não reagia assim pra pessoa direto, mas dentro de mim vem... É uma leonina. Eu pensei nisso. Falei, de repente é do meu signo, né? De leão, gente. Então, mas venho trabalhando em cima disso. Só que o que acontece? A gente leva uma vida, né? Vivenciando aquilo, sentindo daquela maneira. Então, quando você identifica que aquilo tá sendo ruim... É maravilhoso, porque já é a porta para você, então, se trabalhar. Sim. Porque não é só porque eu sou psicóloga que eu consigo, ter total noção do meu, né, de como eu funciono. Né? A gente está mudando o tempo todo, a vida é assim. Então, é importante a gente ir se percebendo com frequência, Sim. né? E isso é uma coisa legal, porque aí eu percebi que eu estava sendo demais, principalmente em algumas relações. E falei, bom, então... deixa eu trabalhar isso, né? Porque isso não tá me fazendo bem. Só que eu percebo que muitas vezes que eu tô voltando para aquilo. É um padrão. É um padrão. E é super difícil alterar um padrão. Muito. Porque a gente até já falou isso também em outros episódios, de ser a zona de conforto, é aquilo que você conhece. E... eu acabo sempre também trazendo a ferramenta que eu trabalho e que pra mim faz muito sentido. Eu acho que o yoga te ajuda muito também nisso, de você conseguir reverter alguns padrões, de tanto que você se observe, se percebe. Lê, com certeza. E pra mim fez diferença, gente, o yoga. Sério, o yoga com a meditação, com as respirações conscientes. Hoje eu me percebo muito mais rápida, inclusive no pós. Se eu já falei alguma coisa que foi legal ter falado, agir de uma forma impulsiva, o tempo tá vindo mais curto de reconhecimento, sabe? E no meu caso também essa coisa de tá tudo bem se desculpar de uma reação que você teve ali, que depois você para pra pensar, volta, putz, nada a ver. E eu acho que numa imaturidade anterior, eu acho que eu deixaria quieto, assim, só por... já foi, também já falei. Sabe assim? Sim. Também já foi. Foi o que eu senti no momento. E não é, na verdade. Sim. Você tem que voltar atrás se você viu que não foi legal e conversar sobre isso e se desculpar. Enfim, abaixar a guarda, né? Sim, que isso é a maturidade, né? E de repente as pessoas podem estar até curiosas para saber como que então a gente desenvolve essa maturidade. Porque maturidade não tem a ver com idade, né? Tem gente que só envelhece e não amadurece. Então, para a gente amadurecer, é importante entrar em contato e se questionar sobre o que tá cutucando ali, né? Então, isso aqui me gerou um certo incômodo. Até no episódio passado eu falei, não se acomode com o que te incomoda. Então, não foi legal isso, reconheci de alguma forma, veio essa luz. Entrar em contato com isso de verdade. Puxa, mas poderia ter sido diferente, por que será que eu fiz assim? Dar uma aprofundada, porque é isso que faz você ganhar maturidade, porque você vai aprendendo ali com aquela situação que não foi legal, você vai tentando pensar em estratégias para fazer diferente numa próxima vez. Isso é a maturidade sendo desenvolvida. E aí não depende da idade. Né? Lógico que tem coisas que dependem, sim. Tem um desenvolvimento normal. E quanto mais se vive, mais situações você enfrenta, Exatamente. mais você aprende. Então mas obviamente tem muita gente que envelhece e não amadurece. Na mesma ignorância. Né? Esquece que vai tendo essas mudanças mesmo. Sim. A gente precisa entrar em contato com isso. Você estava falando alguma coisa que me fugiu. Não, eu ia voltar ao tema que não temos que reagir. E que às vezes a gente... Voltando, né? A gente se cobra muito de ter essa reação.
E eu acho que a linha é muito tênue muitas vezes. Então, realmente não é uma coisa fácil. Sim. De você estabelecer, nossa, isso vale a pena, não vale a pena ser respondido. A pessoa vai ficar chateada, não vai ficar chateada. Não é tão simples esse debate. Mas a gente precisa também perceber que tá tudo bem ficar no silêncio. O silêncio, né? O silêncio não necessariamente é uma submissão, é uma falta de razão. Até lembrei que eu ia falar sobre isso. Cada um também sente de um jeito, né? Vai entender a situação de uma maneira. Então, de repente, você tá ali querendo colocar a tua razão e o outro não consegue, né? Não é porque não quer. A gente tem muita mania de falar isso. O outro não faz isso porque não quer. Né? Já fala com raiva. Não, às vezes a gente não consegue atingir o olhar igual aquela outra pessoa está conseguindo, né? E não é porque o outro conseguiu, que é mais do que eu. Cada um tem o seu alcance. Então, isso já mostra que não necessariamente você entrar no seu silêncio dentro da sua razão significa que você está sendo submissa, tá deixando o outro ganhar. Não, total. Né? Isso não é isso. Mas isso é muito um mecanismo que a gente costuma pensar, não né? é? Num primeiro momento. Tô silenciando, eu tô... Quem cala consente, né? Exatamente. E não é bem assim. Isso, na verdade, é um super aprendizado. Total. O silêncio, muitas vezes, fala muito mais. Fala. Né? E traz essa... Quando a gente entra nessa aceitação, né? Sim. De que assim, eu vou me recolher no silêncio porque eu já entendi aqui que não adianta. A pessoa não tá conseguindo entender como eu estou entendendo. E isso não é arrogância. Sim. É isso. Tá Mas bom, sobre você trazendo isso, me vem em mente muitas vezes a gente precisa trabalhar na gente o falar. A gente quer expor, mas você já identificou, assim como você falou agora, que para aquela pessoa não vai ter a compreensão do que você quer dizer e tudo mais. E aí, para além da escrita, que é uma coisa que a gente sempre fala, escrever aquilo que você pensa, escrever aquilo que você quer dizer. Eu já tive a oportunidade de fazer uma terapia também, há muitos anos atrás. Eu era bem novinha, mas me marcou, que é fazer a sessão do perdão. Então, tem esse nome, mas eu já utilizei de diversas formas, que é você parar, você se colocar em silêncio e você usar da mentalização. Então, você se visualizar trazendo aquela pessoa, trazendo aquela situação. Legal. Tentando observar um pouco como você se sente ao colocar aquela pessoa ou aquela situação de novo. Quais são as suas sensações mesmo, observar, reconhecer e ter essa conversa com essa pessoa, enfim, no campo mental. De dizer o que você sente de dizer. Ou seja, não ir lá e falar necessariamente pra pessoa, porque foi o que eu falei. Às vezes a gente sabe que não vai ter um impacto. Não vai, porque tem uma dificuldade da comunicação. Isso. São pensamentos diferentes, que seja. É um exercício para você se resolver com você diante daquela situação. Exatamente. E se você sente de pedir desculpa, você pede. Sim. Se você sente de se desculpar, você se desculpa. Perfeito, muito bom. E você traz isso para aliviar para você. Excelente. E assim, no campo da espiritualidade, vai até ser dito que a mensagem chega de alguma forma, sabe? Mas aí é uma crença, é uma parte mais espiritual. Então, assim, pra quem acredita, vou deixar de lado, assim, pra gente também não precisa reagir se não curtiu isso. Porque assim, aí é muito do campo da espiritualidade mesmo. Mas que traz um alívio pra você, traz. Sim. Porque de alguma forma você colocou aquilo pra fora. E eu até recentemente indiquei essa sessão para uma amiga, num término de relacionamento. E ela super gostou. E depois aconteceu uma situação comigo. Sim. E eu fui desabafar e ela falou, faz a sessão do perdão. Então foi muito legal, porque eu indiquei isso e depois eu vi que eu precisava também. Tá. Então, às vezes, a gente nem lembra das ferramentas que a gente mesmo... Legal. Foi muito legal isso, que muito eu falei, bom. nossa, é verdade.
excelente. Então, acho que é mais uma forma aí também de você não ter aquela reação para a pessoa, mas se resolver internamente. Sim, sim. É isso. E você falando também, lembrei da questão das redes sociais, né? Então, às vezes a gente também entra muito ali na emoção com relação ao que a gente vê. Primeiro que a gente precisa fazer uma faxina, né? Aí a gente fala, tem que fazer uma faxina no uso da rede social. Né? Então, às vezes você tá rolando ali o feed, vê alguma coisa que te incomoda, né? Que não cabe para você. E é isso, também não tem que reagir, né? Não tem que ficar trazendo já para dentro da tua cerca e ficar falando, nossa, nada a ver. Porque aí já começa a entrar, gastar uma energia desnecessária naquilo que nem é teu, né? Ficar se pegando, nem tudo também é pessoal. Sim. E às vezes até é teu, porque, por exemplo... Às vezes é teu, às vezes não, serviu a carapuça, né? Não, e às vezes no sentido de a gente, quem se coloca, e eu tenho hoje uma exposição na minha rede social, porque é meu trabalho e tal. E aí você se coloca numa situação de exposição em que você sabe que muitas vezes você pode receber comentários que não necessariamente vão ser legais. Vão te agregar. E aí, muitas vezes você fica numa posição assim, pô, mas eu me expus. Então, eu dei o direito da pessoa também reagir. E aí você fala, então eu vou reagir de volta. Mas eu acho que é aí que você tem que trabalhar. Não necessariamente. Vai valer a pena? Né? Exatamente. O que você vai ganhar com isso? Se aquela pessoa ultrapassou um limite pra você, eu vou deixar. É desafiador, né? Principalmente para as pessoas que se sentem mais ali esquentadinhas, né? Que querem sempre se envolver. Mas é libertador quando a gente consegue dar essa regulada. Sim. Então, até tava lembrando aqui da importância de a gente dar uma boa respirada, né? Antes de agir, Lê. Sim. Isso me ajudou demais. É uma coisa que eu trabalho muito também lá no Espaço da Dieta, onde eu atendo. De parar e pensar antes de comer, de parar e pensar antes de falar, né? Quando você sente que aquilo ali tá pegando pra você. Às vezes é uma respirada profunda que você dá, já te traz mais ganho de consciência, né? Teu cérebro oxigena melhor e você tem mais condição de responder. Sim. Uma coisa muito legal também é se você tá com raiva de alguém, se você tiver a oportunidade, num primeiro momento, sair de perto. Só não olhar a pessoa por um segundo, sabe? Então, você tá dentro da mesma casa, vai para um outro cômodo. Porque isso também ajuda você a voltar pro teu eixo. Sim. Muitas vezes a gente acaba tendo atitudes ruins porque tá ali, ó, tá no contato, já tá na raiva e o que a gente vai sentir, a gente não controla. A gente não controla o que a gente sente, a gente só controla o que a gente faz. Pode controlar, né? O que a gente faz com aquilo que a gente sente. Sim. Né? Inclusive, lembrei do transtorno aqui de controle dos impulsos, já que a gente está falando dessa coisa de reação, de impulsividade. E tem pessoas que têm realmente uma dificuldade maior, aí já é um transtorno, de conseguir se segurar. Mas é pra tudo, não consegue E a se pessoa controlar fica nervosíssima. E aí é um estrago na vida. Então, pra você que se percebe nessa dificuldade extrema aí, né? É uma coisa frequente do teu dia a dia, buscar ao longo aí ajuda. de um tempo, buscar ajuda. A gente buscando sobre o tema, eu achei muito legal uma frase que apareceu que fala assim: às vezes o que a gente mais precisa é de um pouco de espaço entre o impulso e a resposta. Bom. Porque nesse espaço mora a escolha. E na escolha mora a liberdade. Nossa. Demais, fechou, né? Com chave de ouro. Demais. Demais, é isso. Eu achei muito legal, porque entre o impulso e a resposta mora a escolha. E na escolha mora a liberdade. É isso. Dá pra tatuar. Muito bom. A escolha é liberdade. Isso, né? É isso. Vamos fechar então com essa frase de impacto. Vamos fechar, né? E não temos Nada que mais reagir. precisa ser dito. Não temos que falar em cima disso. E ficar ligado, né, gente? Vocês não têm que nada, a gente não tem que nada mesmo. Buscar o que faz sentido, o que não faz, né? Então, eu tenho que responder esse e-mail, eu tenho que responder essa mensagem, eu tenho que fazer um comentário. Então,
dá uma pausa, respira, pensa se realmente faz sentido, né? Se você precisa disso. Da onde vem? Da onde vem isso? Se é o ego. Se é do teu ego, ou se é de uma boa intenção ali, né? De algo que vai te promover uma... O corpo fala, algo bom. o corpo fala muito. Fala. Então, se tiver desconforto, é para observar mesmo. Observar. Maravilha. Muito Até bom. o próximo. Até o próximo. Não tem gente. que nada. Tchau, tchau.